Bem-vindos ao Cardio na Conversa. Eu sou a doutora Fernanda Andrade e hoje vamos falar de uma dupla perigosa: diabetes e coração. Você sabia que o paciente diabético tem risco de infarto até sem dor no peito? E que o diabetes é considerado um equivalente de risco coronariano? Fica comigo, porque nos próximos minutos vamos entender por que o coração sofre tanto no diabetes, o que dizem as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes e a Sociedade Brasileira de Cardiologia e o que a medicina moderna tem de mais avançado no tratamento. O diabetes mellitus é uma das doenças crônicas mais prevalentes no mundo. Estima-se que mais de 500 milhões de pessoas vivam com diabetes. No Brasil, são cerca de 16 milhões de adultos. E por que isso importa para o coração? Porque o paciente diabético tem um risco de 2 a 4 vezes maior de desenvolver doença cardiovascular. Para simplificar, se você tem diabetes, o risco de infarto e AVC é o mesmo de alguém que já teve um infarto antes. Não é à toa que as diretrizes consideram o diabetes um equivalente de risco coronariano. O diabetes causa uma série de alterações que destroem o sistema cardiovascular. A glicose alta agride as paredes dos vasos sanguíneos e torna-os mais rígidos e vulneráveis às placas de gordura, que chamamos de aterosclerose. E além disso, os pacientes diabéticos desenvolvem placas mais cedo, mais instáveis e de forma mais difusa. Isso significa que o risco de entupimentos das artérias é maior. Além disso, quando falamos de síndrome metabólica, que é a intersecção entre obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia e alterações de glicose e insulina, formam-se um terreno fértil para infarto e AVC. E aquela história de infarto silencioso? Será que eu estou falando abobrinha aqui? Claro que não, pessoal. O diabético pode não sentir a clássica dor no peito. A neuropatia diabética também pode alterar a percepção da dor e o paciente chega ao hospital já com insuficiência cardíaca ou com outras complicações graves. Em resumo, o diabetes não só aumenta o risco, mas também esconde os sintomas. As diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes e da Sociedade Brasileira de Cardiologia são claras. Todo paciente com diabetes tipo 2 deve ser avaliado como paciente de alto risco cardiovascular. O rastreio de fatores de risco como pressão alta, distúrbios do colesterol, sobrepeso e obesidade e tabagismo deve ser sistemático. A prevenção é prioridade, controle glicêmico, mas também controle rigoroso de pressão e de colesterol. Em outras palavras, não adianta só olhar a glicose, o alvo é o coração como um todo. E se você tem diabetes, vamos falar sobre cuidados essenciais: a monitorização de glicemia, pressão e colesterol de forma regular, buscar manter um peso saudável e sempre praticar exercício físico, de preferência de forma mista, 150 minutos de atividade aeróbica de moderada intensidade e pelo menos 2 vezes na semana de exercícios resistidos, como a musculação. Além disso, ter uma alimentação balanceada, pobre em ultraprocessados e rica em frutas e verduras é essencial. Parar de fumar é inegociável e fazer um acompanhamento regular com o médico é primordial. Principalmente, nunca negligencie sintomas como falta de ar, cansaço extremo, palpitação. E lembre-se, no diabético, o infarto pode ser silencioso. Com relação ao tratamento, nos últimos anos tivemos uma revolução e o impacto foi direto no coração. Vou falar aqui sobre 3 classes medicamentosas, são os nossos queridinhos da endocrinologia e da cardiologia. Os inibidores da SGLT2, como dapaglifosina e empaglifosina, além de controlar a glicemia, reduzem o risco de insuficiência cardíaca, hospitalização e mortalidade cardiovascular. Hoje, eles são recomendados inclusive em não diabéticos com insuficiência cardíaca.
Já os análogos do GLP-1, como a semaglutida, que são os famosos Ozempic e Wegovy, promovem perda de peso significativa, melhoram o controle glicêmico e reduzem eventos cardiovasculares maiores, como infarto, AVC e morte cardiovascular. O queridinho do momento, Mounjaro, a tirzepatida, é uma nova geração, é um agonista duplo de GLP-1 e GIP, que vem mostrando resultados impressionantes na redução de peso, controle glicêmico e com benefício cardiovascular promissor. Essas medicações mudaram o paradigma. Não tratamos apenas a glicose, tratamos o risco cardiovascular. E quando o diabetes não é controlado? Os danos aparecem em vários órgãos. No coração, infarto precoce, insuficiência cardíaca, arritmias. No cérebro, provocam maior risco de AVC. Nos rins, a nefropatia diabética, a principal causa de diálise no país. Nos olhos, a retinopatia diabética, que pode inclusive levar à cegueira. E, por último, e não menos importante, a lesão progressiva nos vasos, que chamamos de doença arterial periférica e tem alta correlação com o índice de amputações. É o pacote completo de complicações que poderia ser evitado com prevenção e tratamento adequados. Então, para resumir, o diabetes aumenta em até 4 vezes o risco de infarto e AVC. O paciente diabético deve ser considerado de alto risco desde o diagnóstico. E lembre-se, todo paciente de alto risco cardiovascular, a meta de LDL, que é o colesterol ruim, é menor ou igual a 70 mg por decilitro. A relação não é só com glicose, envolve síndrome metabólica, lesão endotelial e aterosclerose precoce. As diretrizes da Sociedade de Diabetes e de Cardiologia deixam claro: prevenção rigorosa é o caminho. E a boa notícia é que temos hoje medicamentos modernos, como a dapaglifosina, semaglutida e tirzepatida, que não só ajudam no diabetes, mas também na proteção do coração. Esse foi o Cardio na Conversa e eu sou a doutora Fernanda Andrade. Espero você comigo no próximo episódio. Me siga no Instagram e no TikTok. Compartilhe esse episódio com quem ainda acha que diabetes é só açúcar alto. E lembre-se, o coração sempre fala. A questão é, você está disposto a ouvir?